Bem, podem ocupar os seus lugares. Eu não falei hoje pela manhã, eu me convidei. Ele simplesmente confirmou a palavra. Não é que eu tenha ascendência, mas quando a gente pode pedir, a gente pede, né? Nós visitamos um tempo atrás aí, Bispo Miguel e eu, Porto Alegre, vamos pregar lá numa série de encontros especiais, evangelismo, e uma frase ficou gravada, uma expressão ficou gravada no coração do pastor presidente. O pastor presidente não fazia nada, só chegava e dava uma boa noite para as pessoas, né? Agora a palavra do presidente, ele chegava e dizia assim: que bom que você veio. Não dizia nada, que bom. Isso ficou gravado, porque é uma igreja muito grande, mais de 1000 pessoas, né? O espaço. E aí, o congresso não tinha muitas pessoas em certas horas, né? Umas 200, 300 pessoas. Ele chegava com aquele sorriso e dizia: que bom que você veio. Eu disse: meu Deus, eu tenho que aprender, né? E quando eu chego e a igreja está vazia, eu digo: que igreja vazia? Só tem anjo aqui. Onde é que tem umas pessoas? A gente sempre reclamando, né? E ele não, um sorriso dizia: ah, que bom. Eu quero dizer que bom que você veio hoje. Que bom. Como Davi, você deve ter pensado: é melhor estar à porta da casa do meu Deus do que em qualquer outro lugar. Não é verdade, queridos? Eu não gostaria de estar num hospital servido com uma enfermeira muito linda, loira, né? Não gostaria. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Alegrei-me, como nós já comentamos, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você que veio a convite, seja bem-vindo. Você que recebeu um impulso do Espírito Santo para estar aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós comentamos um pouquinho pela manhã sobre essa chantagem que o mundo impõe sobre nós. O mundo nos faz correr, o mundo nos agita, o mundo nos perturba, o mundo nos incomoda, o mundo nos estressa. E nós falamos hoje pela manhã da necessidade de nós aquietarmos o coração, sabendo que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Quantos estiveram aqui pela manhã? Que bom que você voltou. E que você leve daqui o melhor de Deus, o melhor que o Espírito Santo reservou para nós. Abra comigo em Êxodo, enquanto você encontra Êxodo, que é muito difícil de ser encontrado, capítulo 4. Eu vou tomar um pouco de água. Êxodo, capítulo 4, eu vou ler os 2 primeiros versículos, a narrativa continua, e nós vamos voltar a ela, vamos nos reportar a ela, mas para dar uma direção à nossa reflexão, leio estes 2 primeiros versículos que diz assim: Moisés respondeu. Ele estava num diálogo com Deus, quando Deus estava preparando Moisés para um trabalho. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Até aqui. Pai querido, que bom que nós estamos na tua casa. Melhor ainda é saber que o Senhor está neste lugar, porque na verdade nós aqui fomos convidados. A casa é tua. Esta é casa de oração, é a habitação do Deus Altíssimo. Nós fomos convidados a estar nela neste momento. Por isso queremos te agradecer. Agora nós vamos lidar com a tua palavra.
E é importante que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós, para que as palavras sejam compreensíveis, os argumentos sejam, ó Deus, compreendidos, e que nós saiamos daqui com uma disposição de colocar em prática estas verdades, porque elas mudam, elas transformam, elas modificam, elas alteram o rumo da nossa vida. Ela acrescenta bênçãos sobre bênçãos, graça sobre nós. Que nós possamos obedecê-la em tudo, para termos, ó Deus, uma vida tranquila e abençoada. Recebe a nossa oração e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero começar dizendo para você o seguinte: um dos princípios, que é muito conhecido, mas é um dos princípios básicos para se alcançar sucesso, enfim, alcançar o alvo projetado, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no contexto familiar, como também na vida espiritual. Ele é um princípio muito simples, mas é um pouco difícil de ser aplicado, porque exige uma certa composição. Você conhece este princípio, que diz assim: ter a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Precisa haver essa conjunção: a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. O bispo fez menção aqui dessas situações desastrosas que têm acontecido mais no Rio de Janeiro, de balas perdidas, né? Muitas vezes a pessoa está no lugar certo, mas na hora errada. Estou dentro de casa, mas tem um tiroteio na rua. Então precisa que haja uma combinação de fatores: pessoa certa, lugar certo, hora certa. Porque este é um princípio, queridos, que determina o resultado das nossas ações, das nossas práticas, de tudo aquilo que a gente sonha. Deixe-me ilustrar. Você pode ter um instrumento, um piano como nós tínhamos em Botafogo, um Steinway, um dos melhores pianos do mundo. Você pode ter um piano assim, um piano maravilhoso. Mas se esse piano for tocado por um péssimo pianista, o resultado vai ser um desastre. Você pode ter um piano Steinway e ter o melhor pianista, Franz Schubert, Beethoven, Debussy, Mozart, mas o piano está desafinado, o que vai acontecer? A mesma coisa. Para que haja uma harmonia, o piano tem que ser bom e o pianista tem que ser bom. Imagine um pouquinho, momento de louvor na igreja, e eu peço licença ao tecladista, deixa que eu vou tocar. O que vai acontecer, querido? Uma loucura. Deus me privou deste dom. Quando eu era, já contei aqui, pequeno, eu tentei ser cantor de rádio. PRK 30. Nós tínhamos uma emissora em Uberaba, PRE5, aquele PRK 30, lembra daquele programa de humorista, né? E eu fui cantar no programa de calouros. Fui cantar. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Tudo vai funcionar. Subi num banquinho lá, porque eu era pequenininho, microfone muito grande, naquela época, e comecei a cantar uma música que é muito conhecida, Meu Periquitinho Verde. O problema é que eu esqueci a letra, e só cantei a estrofe: Meu periquitinho verde, tira a sorte, por favor. Eu quero resolver este caos de amor. Se eu não causo, neste caos eu vou morrer. Eu cantei. Por fim, o condutor lá do programa, lá que estava conduzindo o programa, disse: chega, pode ir embora. Perdeu-se ali um Roberto Carlos.
Deixou-se de aproveitar um talento que estava nascendo. Nunca mais cantei, não consigo tocar instrumento. É uma das lamentações que eu tenho, uma das privações que eu tenho, né? De não ter acertado os ponteiros. Se eu sentar ali vai ser um desastre, mas como tem pessoas com habilidade, usam estes recursos, fazem coisas maravilhosas através da música. Eu digo isso porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo como Deus trabalhou. Deus sempre trabalhou na hora certa, fazendo tudo certo no momento certo. Diz Paulo aos Gálatas, vindo a plenitude do tempo, chegou o tempo de Deus agir, Ele manda Jesus para cumprir esta missão salvífica, essa missão salvadora, essa missão de redimir, salvar o homem. Chegou a plenitude do tempo. Quando Deus começou o seu trabalho, quando Ele criou, você encontra isso lá em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis descreve a criação de Deus, mostra como é que Deus escolheu a pessoa certa. Ele poderia usar anjos para fazer esse trabalho, mas Ele criou uma pessoa certa, num lugar certo. Onde Deus criou o homem? Eu perguntei isso na igreja outro dia, ninguém sabia. Não foi num deserto, não foi num lugar ermo, não foi numa situação, vamos dizer assim, sem beleza. Onde é que Deus criou o homem? Num jardim. Fez tudo certo. E se você ler capítulo 1 e versículo 26, você vai entender. Diz Deus lá para a Trindade: olha, vamos fazer o homem à nossa semelhança. E veja o que Deus fez. Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em outras palavras, Deus criou tudo perfeito e deu ao homem criado todas as condições. Tanto é que, mais à frente, Ele começa a nominar, a dar nome aos animais, às coisas, sem que ninguém ensinasse a Adão. Deus criou tudo perfeito. E desde então, queridos, guarde isso, Deus tem trabalhado da mesma maneira. Ele nunca colocou nada nas mãos do homem que não fosse necessário. Ele nunca colocou nada na mão do homem que não fosse capaz de dar a esse homem uma autonomia, uma capacidade de realização. Deu a Adão autoridade. Olha, vamos dar ao homem, ele vai ter domínio sobre todas as coisas. E eu quero que você guarde isso porque é muito importante. Todos os que foram chamados por Deus, todos nós, todos receberam as mesmas condições para realizarem o trabalho determinado, escolhido por Deus para cada um de nós. Você se lembra que mais tarde, quando Jesus reuniu os seus discípulos, estava naquele processo de formação, Ele chama os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, verso 19, e Ele diz assim: olha, eu lhes dei autoridade. Para fazer o quê? Para pisar em cobras e escorpiões, e disse o Senhor, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Deus habilitou, capacitou, preparou aqueles homens, dizendo: eu vou dar para vocês autoridade, e vocês vão enfrentar situações aí, nesse poder, nesta capacidade que estão realizando. Na internet, você já deve ter percebido, alguns sites que quando você vai responder, vai dar uma resposta, alguma pergunta, ou vai abrir algum processo, você coloca lá o seu e-mail, coloca lá a sua senha, e tem um íconezinho lá que diz assim: não sou um robô.
Você já percebeu isso? Não sou, você tem que clicar ali para ser autorizado a dar prosseguimento ao processo. Não sou um robô. Eu quero dizer para você, nós não somos robôs. Nós não somos uma máquina dirigida por um controle remoto. Nós temos autonomia, temos liberdade, temos potencialidade, temos sabedoria, temos tudo que Deus preparou para termos uma vida de qualidade. Hoje eu disse pela manhã que nós, pastores, para dar ênfase a uma afirmação, nós costumamos levantar a nossa voz e gritar. Mas eu quero dizer bem devagarinho, Deus deu tudo para você ter a melhor qualidade de vida. O amém foi pouco. Deus deu tudo para você. Mas parece, queridos, que isso não se encaixa na nossa vida. Parece que a gente não acredita nisso. Nós somos muitas vezes como os espias que foram lá a Israel. Eles só enxergavam no meio de uma abundância, num ambiente preparado pelo Senhor, uma terra que era chamada terra que emana leite e mel, mas eles só enxergavam o quê? Dificuldades, problemas, impossibilidades. Tinham tudo dado por Deus para fazerem um trabalho. Chegaram lá e disseram, não, não vai dar. Eu muitas vezes não acredito na minha capacidade, muitas vezes rejeito certos trabalhos, certas atividades, até com medo de não conseguir realizá-las. Mas eu quero repetir para você guardar no seu coração. Me parece que eu disse isso hoje pela manhã. Se Deus abriu um mar para o povo atravessar a pé enxuto, se Deus abriu um rio para o povo tomar posse dessa terra prometida, se Deus fez o sol parar e a lua ficar lá no firmamento, no vale de Ajalon, para que Josué ganhasse uma batalha, se Deus fez tudo isso, você acha que Deus não vai resolver o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, os embaraços que você tem com aquilo que Ele já plantou na sua vida? Quando Jesus diz assim, olha gente, eu vim para que vocês tenham vida. Mas que vida, Senhor? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Viver menos que isso é não ter a vida que Ele veio nos dar. Ele veio, nos capacitou, nos preparou, deu-nos tudo o que nós precisamos para nós desfrutarmos dessa vida abundante. Ele pode fazer, porque Ele não mudou. A Bíblia diz que eu sou o Senhor e não mudo. Tudo que Ele fez, Ele ainda faz hoje, aqui e agora. Nós precisamos de parar, nós crentes, precisamos parar de viver no condicional. Há muitos crentes que vivem no condicional. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu ganhasse. Pare com isso. Você tem tudo para realizar, tem tudo para ganhar, tem tudo para fazer o melhor que Deus já preparou. Você tem tudo. Foi dito aqui que pastor Bispo Miguel disse, né, esse encontro não é um encontro aleatório. Né? A nossa chamada não foi uma chamada qualquer, queridos. Não aconteceu por acaso, numa virada de esquina, não. Quando eu fui chamado, eu estava trabalhando, eu tinha 1000 atividades, eu trabalhava em vários lugares. Eu estava ocupado, assim como Moisés estava ocupado, assim como outros estavam ocupados. E Deus chamou-me, fez com que eu largasse tudo para servi-lo, e capacitou-me, muito embora na época eu me sentia assim um tanto fragilizado, sem saber como fazer. Veja o que diz o apóstolo Pedro, ele sintetiza de uma forma muito maravilhosa
essa verdade. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: seu divino poder, poder de Deus, nos deu tudo. Diga comigo, tudo. Quando a palavra de Deus diz algo, querido, a gente tem que tomar posse dela. A gente tem que se agarrar a ela. Isso é verdade para mim, é verdade para você, é verdade para o nosso mundo, é verdade para a nossa família. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, e diz ele, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ah, não digam amém. Diga, que coisa maravilhosa. Deus deu tudo. Você já pode imaginar. Deus não deu uma migalha, não deu um pedacinho de pão. Deus nos deu uma fartura, querido, de coisas, mas nós não conseguimos enxergá-las. A gente tem que dizer: Senhor, pinga colírio nos nossos olhos, para que nós enxerguemos a Tua grandeza, as Tuas maravilhas. É por essa razão que os salmistas cantavam, exaltavam, porque eles experimentavam de uma forma mais direta da ação de Deus. Na época o governo era teocrático, Deus se manifestava. Hoje a gente fica privado dessa visão. Eu digo muitas vezes: Deus, dá um sinal aí, deixa eu tocar em alguma coisa, eu quero vê-lo, Senhor. A gente sabe que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, né? Mas muitas vezes as pessoas perguntam: mas como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que Ele está? Você sabe. Há algo que acontece no coração. E quantas vezes a gente é tomado por uma ousadia em que a gente avança, a gente caminha, a gente abre situações que antes nós não tínhamos condições. Deus nos deu tudo. Agora preste atenção: se você não usar o que Deus já lhe deu, Ele não vai acrescentar mais nada na sua vida. Esse é o problema. Ele chamou 3 homens, deu talentos a uns, talentos a outro, e 1 talento a um outro homem. Os 2 primeiros aplicaram, aquele que guardou, perdeu. Não usou. Mas é pouco. Mas se usasse, daria algum resultado. A gente fica muitas vezes pensando: como é que eu vou avançar com o que eu tenho? Como é que eu vou fazer? A gente olha para as nossas mãos, a gente não vê chances de enfrentar crises, desencantos, surpresas. Eu olho para a minha comunidade, a comunidade que Deus me confiou lá em São Paulo, e eu fico me perguntando: Deus, como é que eu vou fazer para que isso aconteça, para que aquilo aconteça? Eu fico me perguntando, eu me sinto fragilizado, eu me sinto com as mãos encolhidas. Como Gideão, você conhece a história, a gente não percebe que em nós há uma força. Ouça isso. Você tem força, você tem poder. Acredite nisso, porque é a palavra dele quem nos diz, não sou eu. Quantas vezes eu tenho batido no meu peito e tenho dito: Tito, você tem força, Tito. Você tem poder, você tem a autoridade de Deus. Ele nos deu a todos nós, não somos alguns privilegiados apenas, não, a todos que confiam no Senhor, Deus deu poder, deu autoridade. A gente parece que não acredita na nossa capacidade de superação. Estou sem trabalho. Eu conversei essa semana com um irmão na igreja que foi despedido, está desempregado há 2 meses. Conversando, ele me disse: bispo, eu estou tranquilo. Eu sei que já se passaram 2 meses, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está preparando o melhor para mim. E eu disse: é por aí, querido, é por aí. Use o seu exercício de fé, de confiança. Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando
Davi se defrontou com o gigante, ele não comparou a sua arma com as armas de Golias. Não. Se fosse comparar, ele ia dizer: estou sem chance, não tem como. Ele simplesmente, querido, simplesmente usou o que ele tinha em suas mãos. Quem é de vocês, quem de nós, com um instrumento parecido com o de Davi, uma arma parecida com a de Davi, iria enfrentar um gigante? Quem? Mas Davi disse: esta arma foi Deus quem me deu, eu vou usá-la. O segredo de Davi não estava na sua destreza, na sua forma de atirar pedras, não. O segredo estava na dependência, na confiança que ele depositava no seu Deus. Se você confia em Deus, você vai fazer proezas. Se você colocar sua vida nas mãos verdadeiramente de Deus e deixar Deus agir, você vai fazer coisas extraordinárias. Aliás, a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que as que Jesus fez. É possível acreditar nisso? Não, vocês vão fazer sinais e maiores do que o Senhor. Por isso que quando descreve as ações de Paulo, diz que Paulo fazia milagres extraordinários. Não milagres ordinários, mas milagres extraordinários. Deus chama Moisés, e Moisés responde: e se eles não acreditarem em mim? E se eles não quiserem me ouvir? Aí o Senhor responde para ele, de uma maneira tão maravilhosa. E eu quero dizer para você, que não foi esta uma atitude exclusiva de Moisés. Nós repetimos muitas vezes isto no nosso dia a dia. Muitas vezes. E se eles não acreditarem? O mundo não acredita em nós, o mundo não gosta de nós, mas por essa razão a gente vai deixar de evangelizar? A gente vai deixar de ir às praças, vai deixar de ir aos lugares pregar o evangelho? Eles não vão acreditar. Não importa, não importa. Muitas vezes a gente alinha as nossas práticas, as nossas ações, mais pelo que as outras pessoas pensam ao nosso respeito do que aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. A gente dá muito valor às opiniões dos outros. Moisés não acreditava em si mesmo, e por isso deu mais valor o que as pessoas pensavam ou iriam pensar dele. Mas se eles não acreditarem, eu falei que muitos vivem no condicional, e se eles não acreditarem? Ora, Moisés, vá, teste primeiro, tira os pés das águas, tira os pés do chão seco, pise nas águas. Você conhece a historinha de um monge que vivia numa ilha e que todas as manhãs uma jovem pegava um barquinho, atravessava o espaço, que não era um rio, era um lago, e ia à ilha levar o café da manhã para o monge. Isso acontecia frequentemente. E um dia o monge não estava nos seus melhores momentos, reclamou com ela: mas por que você demorou hoje? Eu estou com fome, você demorou a trazer o café. Ela disse: não, é porque as barcas atrasaram, o barqueiro não estava lá. Mas por que você fica dependendo de barcos? Vem andando por sobre as águas. A jovem disse: sim, senhor. Sim, senhor. Voltou para casa. No dia seguinte ela chegou, o monge estava dormindo. Ela bateu na porta: eu vim trazer o seu café. Mas como é que você chegou cedo? Aí eu fiz o que o senhor mandou. O que eu mandei, menina? O senhor não mandou que eu andasse por sobre as águas? Eu andei e vim sem os barcos, cheguei mais rápido. O cabelo do monge ficou de pé. Ele disse: que absurdo! Mas o senhor que mandou. Não, eu quero ver isso, vamos lá. Foi lá no lago. O que você fez? Eu pisei na água e comecei a andar.
Aí ele: se você fez, então eu tenho que fazer. Arregaçou a batina e começou a andar. Quando ele começou a andar, afundou. Quando ele olha para trás, ele diz: por que aconteceu isso? Ela disse: eu sabia que o senhor não iria andar, porque quando o senhor arregaçou a batina, o senhor estava dizendo que não acreditava. Muitas vezes a gente age assim, a gente lê, a gente escuta, a gente come essas palavras, mas na hora de praticá-las a gente diz: não, não vai funcionar. Ao olhar para Moisés, que relutava em aceitar aquele desafio, Deus fez a ele uma pergunta. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Que é isso em sua mão? Queridos, esta pergunta tinha uma razão de ser. Não foi uma pergunta qualquer. É muito lógico que Deus estava vendo Moisés segurando um cajado, uma vara. Não tinha lógica Deus fazer uma pergunta, por acaso Moisés estava aqui atrás com a mão, escondendo o cajado, aí dá: o que você tem na sua mão aí atrás? O que você está escondendo? Não, Moisés estava se apoiando no cajado, aí Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Deus estava vendo. E Moisés, com aquela simplicidade, responde: uma vara. Sabe o que aconteceu aí? Deus forçou, preste atenção nisso, Deus forçou Moisés a olhar para si mesmo. Quando ele faz aquela pergunta: o que você tem na sua mão? Moisés desviou o seu olhar e passou a enxergar o que ele estava segurando. Fez com que os olhos de Moisés deixassem o horizonte vazio e prestasse atenção a ele mesmo. Guarde isso. Moisés não percebia, queridos, que ele não era uma pessoa comum. Se Deus o estava chamando, Deus já estava preparando, capacitando, dando a ele todos os recursos para fazer um trabalho que foi extraordinário, como nós conhecemos. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você, Ele deu da mesma forma: capacidade, autoridade, poder, unção, graça, tudo que você necessita para vencer e ser melhor do que o mundo é. Mas nós ficamos nos comparando. Moisés não percebia. Em suas mãos estava o instrumento de libertação do povo, mas ele não enxergava, não percebia. Um escritor chamado Maxwell Maltz escreveu um livro chamado Liberte Sua Personalidade. E nesse livro ele afirma que todas as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos são sempre, diz ele, coerentes com a nossa autoimagem. Eu vou repetir. Todas as coisas que você faz, todos os seus sentimentos, a forma de você reagir, são sempre coerentes com a sua autoimagem. E ele afirmou ainda, isso é muito importante: é literalmente impossível pensar positivamente sobre uma determinada situação enquanto mantivermos um conceito negativo sobre nós mesmos. Ouça, é impossível, é literalmente impossível pensar de um modo positivo sobre qualquer coisa quando nós mantemos um conceito negativo sobre nós mesmos, quando nós não acreditamos em nós mesmos. Queridos, eu penso que nós, como igreja e como pessoas, poderíamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, se acreditássemos mais na presença de Deus, na unção de Deus, na graça de Deus, no poder que Ele derramou sobre as nossas vidas. Você foi escolhido, você foi separado,
Você foi predestinado. Deus moveu as mãos e alcançou você, porque Ele acreditou que há uma potencialidade na sua vida, dada por Ele, que pode ser usada para fazer uma grande diferença, fazer da sua vida aquilo que nós comentamos, uma vida abundante. Aleluia! Vida abundante é vida que extravasa, é vida que sobra. Não é copo meio vazio, é copo meio cheio. É uma vida que está acima de qualquer outra vida. O mundo tem que olhar para você, tem inveja de você, e não você tem inveja do mundo. Nós não podemos ser um Asaf da vida. Salmo 73, não podemos. Porque eles não têm problemas, eles não têm dificuldade, eu estou aqui passando por necessidade. Não. Nós não temos que olhar para o lado de fora, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: por que você é diferente? Em certa ocasião, nós estávamos visitando Fortaleza, eu e o falecido bispo Leonardo, fomos num congresso de rádio, e ele disse uma coisa muito interessante. Nós estávamos passeando na praia, e tinham várias barracas, e numa delas não tinha ninguém. Aí ele se aproximou da barraca para comprar aquelas castanhas. Quando ele se aproximou, eu também me aproximei. E de repente as pessoas começaram a chegar na barraca. E quase que o homem ficou perdido, não sabia quem atendia. Aí ele vira para mim e diz assim: você está vendo? Foi nós chegarmos aqui, a barraca encheu. Eu nunca me esqueci disso. Quando você entra num lugar, você faz diferença. Ou pelo menos deveria fazer diferença. Onde você pisa, você tem que fazer diferença. As pessoas têm que olhar no seu trabalho para você e dizer: não, essa pessoa é diferente, tem algo diferente nela, ela respira diferente, ela fala diferente, há algo estranho nessa pessoa. É a presença de Deus, querido, na nossa vida. É a presença de Deus na sua vida. A impressão que se tem quando a gente olha para nós, as pessoas da igreja, que frequentam a igreja, é que parece que a grande maioria está de uma certa forma hipnotizada por eu diria um sentimento de inadequação, de incapacidade, de impossibilidade de realizar feitos extraordinários. Esse autor que eu citei, Maxwell Maltz, ele diz assim: não é exagero dizer que todo ser humano vive mais ou menos, diz ele, hipnotizado, seja por ideia que ele, sem prévia análise, aceitou de outros, seja por ideias que repetiu a si mesmo ou se convenceu de que eram verdadeiras. Sem nenhuma alusão de crítica, que eu não poderia fazê-la, quando eu era garoto, e você tem que entender que eu já fui garoto, eu ajudava o meu pai, que era alfaiate, a comprar o que a gente chamava na época, não sei, hoje aviamentos, né? Comprar forro para paletó, botões, enfim, linhas, tal. E muitas vezes ele dava uma amostra do pano para eu levar à loja e escolher o botão mais adequado. Hoje isso mudou um pouco, né? Hoje você encontra a camisa, botão vermelho na camisa branca, mas na época não tinha, tudo combinar. E criança ainda, jovem, adolescente, muitas vezes o fulano de tal lá que entendia mais, não, esse botão aqui serve. E eu levava. Chegava em casa, meu pai olhava dizendo: você é burro, você não está vendo que não dá, você nunca vai ser nada na vida. Me dava aquela lição de moral, né? E aquilo se repetia. Hoje eu olho para trás e eu digo: graças a Deus que aquelas palavras não ficaram gravadas na minha mente.
Graças a Deus, foi dentro de uma ignorância santa do meu pai que ele dizia aquilo. Eu não construí uma autoimagem negativa por causa disso. Não. Deus com certeza me preservou de viver uma vida negativa. Qual era, queridos, a imagem que Moisés tinha de si mesmo? Qual era a imagem? Ele não se acreditava. A sua autoimagem, com certeza, não era uma das melhores. Depois de várias intervenções de Deus, Moisés, o texto nos diz, ainda se agarrava à sua fragilidade, à sua incapacidade de assumir aquela posição de libertador. O versículo 10 desse capítulo, que nós não lemos, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, veja, ó o lamento, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Eu me identifico muito com isso aqui, porque quando comecei o ministério pastoral foi um desastre. Eu não sabia falar, eu vivia num outro mundo. O meu vocabulário era um vocabulário técnico, eu não entendia nada dessas expressões que hoje nós usamos. Tudo era escrito, tinha que estar lá anotado. Agora o povo fica de pé, agora o povo diz amém, agora o povo bate palmas. Aí colocava lá, agora termina a mensagem. Tudo escrito. Moisés diz, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Ouça, não se constrói uma boa autoimagem, guarde isso, comparando-se com outras pessoas, com outros valores. Não se compare com ninguém. Uma das instruções que eu recebi do falecido bispo Roberto, ele dizia assim, nunca tenha medo de convidar um pastor que pregue melhor do que você. Eu sei que é difícil encontrar, mas nunca tenha medo de convidar um pastor melhor do que você. Sempre convide os melhores. Eu aprendi isso. Por isso que eu convido o bispo Miguel para pregar lá, vai pregar quarta-feira lá. Sempre procurei, né? Sem preocupação, não se compare. Veja o que Deus diz para Moisés, versos 12 e 13. Agora, Moisés, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, eu peço-te que envies outra pessoa. Em outras palavras, escolha alguém melhor do que eu. Queridos, quando você se compara com outra pessoa, ouça, quando você se compara com outra pessoa, você está enfatizando o que você não tem, ao invés de enfatizar o que você tem. O outro pode ser mais rico, pode ser até mais bonito do que você. Eu não tenho esse problema, mas você talvez enfrente ele. Mas não diga que você não tem, porque o que você tem é suficiente para você viver a melhor qualidade de vida. Deus não nos mandaria, Jesus disse assim, olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos, mas não se preocupem. Por quê? Porque eles já estavam revestidos com o poder. Nós somos enviados para o meio de lobos, mas nós temos o poder de Deus no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa mente. Nós temos o poder de Deus na palavra que pregamos, na palavra que falamos. Moisés não entendia isso. Senhor, manda outra pessoa. Não, é você. Enfatize
o que você tem. Pode ser uma simples vara. Enfatize o que você tem. De vez em quando, e felizmente é raro isso, eu atendo pessoas no gabinete que vêm falar sobre o seu afastamento da igreja, dizendo que Deus estava indicando um outro lugar para que elas servissem a Ele, tal. Quando isso acontece, eu digo sempre o seguinte: olha, fulano, olha, fulana, você poderá encontrar na outra igreja algumas coisas que você não encontrou aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você: com certeza você não encontrará lá o que você está deixando aqui, porque o que você está deixando aqui é muito maior do que você vai encontrar em qualquer outro lugar. O que você recebe aqui é o melhor de Deus. Não há outro lugar melhor para se aprender, para se ouvir, para receber graça, poder, unção de Deus. Eu tenho que valorizar, mas eu vou para uma igreja que tem 3.000 membros, a sua tem 30, não importa, você não vai encontrar lá o que você vai deixar aqui, porque não é por números que Deus trabalha, com muitos ou com poucos, Deus faz o seu trabalho. Foi isso que Jonatas disse ao seu servo, seu guerreiro, quando desceu ao arraial dos sírios para brigar. Apavorados, ele disse: fique calmo, Deus pode nos dar vitória com muitos ou com poucos, e com poucos eles venceram. Nós podemos ser pequenos, queridos, temos um chamado pequeno rebanho, podemos ser pequenos, mas ninguém vai nos derrotar, porque quem luta por nós, como eu disse hoje pela manhã, é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é Ele quem batalha por nós. Então não se atemorize, não fraqueje, não abra mão, não desanime, não se entregue, não abandone, não largue o cajado, não largue o arado. A gente tem uma história, ainda tem um tempo para contar, do rei Acabe. Foi um rei muito poderoso, você conhece talvez, já tenha lido. Possuía muitas riquezas, tinha um poder extraordinário, era proprietário de muitas terras. Mas um dia, andando pelo seu palácio, Acabe olha fronteiro ao seu terreno, ele olha e vê uma vinha que estava próximo, bem próximo da sua propriedade. Aí ele resolve então ir lá falar com o dono da vinha, para que o dono acedesse. Ele estava disposto até mesmo comprá-la, porque ele desejava ali construir um jardim naquela vinha. O dono da vinha, um homem chamado Nabote, disse: não, eu não posso aceitar, rei, a sua oferta, pois aquela vinha era parte da herança da família, e para um israelita da época, uma herança de família não podia ser vendida, tinha que ser conservada, passando de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. E Nabote não aceitou. Ele diz lá para o rei, 1 Reis, capítulo 21, se você quiser anotar. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede, recusou-se a comer. O que tem a ver esta história? Acabe não se enxergava, não valorizava o que tinha, o seu poder estava sendo desprezado, queria uma vinha, um lugar pequeno. A história termina com um fim dramático, porque entra a mulher no meio, e cuidado com... Jezabel entrou no meio da história.
e acabou tomando a vinha à força, mandando matar o pobre do Nabote. Acabe não soube valorizar, não soube, deixou de olhar o que ele possuía, fez uma comparação irracional, ilógica. Queridos, eu vou insistir com você, o cajado que Deus colocou em suas mãos vale muito mais do que muitos outros cajados de ouro, de prata, de bronze que estão nas mãos de outras pessoas. O que Deus colocou nas suas mãos pode ser pouco. O profeta perguntou: mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, tenho um pouco de farinha, tá bom. Jesus perguntou: alguém aqui tem alguma coisa para saciar esta multidão de 5.000 pessoas? Tem um rapaz aqui, mas que tem apenas alguns pães e alguns peixes. Jesus disse: é o suficiente. Deus usa o suficiente para suprir as suas, as minhas, as nossas necessidades. Deus usa. Não se constrói, queridos, uma boa autoimagem escondendo-se de si mesmo. Não. Deus poderia, sem dúvida alguma, ter dado a Moisés mais do que ele deu. Algo assim mais convincente, algo mais consistente, mais do que um bordão, uma vara, um cajado. Deus poderia ter dado a Moisés algo que chamasse a atenção do faraó. Não, deu um cajado. Deu não, perguntou: o que é que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Agora observe o que Deus disse para Moisés quando termina o diálogo. Está aqui no capítulo 4, versículo 17. O que é que Deus disse? Deus chama a atenção e diz assim, versículo 16: assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E versículo 17: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Com uma vara? Com uma vara, Moisés. Não preciso dar a você nada de extraordinário. Com uma vara você fará milagres extraordinários, miraculosos. Quero dizer para você, o que você recebeu de Deus é suficiente. Diga comigo: o que eu recebi de Deus é suficiente para eu construir uma vida saudável, uma vida vitoriosa. Diga: uma vida produtiva, uma vida incomparável. O que Deus colocou em suas mãos, queridos, foi o melhor. Todos nós somos melhores, mais sábios, mais fortes, mais competentes, eu creio, agora neste tempo, do que em qualquer outro período da nossa vida. Hoje, nós estamos mais bem preparados, porque temos estas verdades plantadas no nosso coração. Hoje nós podemos fazer algo que talvez o coração ainda não percebeu, as vistas não conseguiram enxergar. Portanto, não diga que você está vivendo um tempo de miséria, de privações, de tristezas, de insucessos. Não, você está vivendo uma oportunidade de Deus agir na sua vida com o que você tem. As chaves que vão abrir as portas já estão em suas mãos. Não olhe, não tente se comparar. Eu estava dizendo hoje a uma pessoa pela manhã, conversando, eu citei uma história escrita pelo escritor Paulo Vieira, O Poder da Ação. Ele conta uma história dizendo que uma jovem iatista chegou assim muito triste, muito abatida para ele, e disse: hoje o tempo está horrível, os ventos são ruins, os ventos são contrários, eu não sei como vai ser. Aí ele perguntou: mas
o vento está ruim só para você? Ela disse: não, para todos. Então ele disse: então vá, reme e ganhe a corrida. Se está tudo ruim para todos, queridos. Então vamos nós ficar batendo no peito: não dá, está difícil, não vamos conseguir. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, porque Deus já nos preparou, já nos habilitou. Guarde isso no seu coração. Comece uma caminhada a partir de onde você está e com o que você tem em suas mãos, no nome de Jesus. Amém, amém e um amém, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Moisés, o que você tem? Eu tenho uma vara. Então, Moisés, você está preparado para enfrentar Faraó. Não diga eu não tenho. Não contabilize perdas. Diga eu tenho. Eu tenho. Porque se você não tem, Deus vai dar. Deus vai colocar nas suas mãos. Estenda as suas mãos desta forma assim, como você estivesse estendendo para receber algo. E eu vou pedir que algo seja colocado nas suas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos de mãos estendidas, em Tua direção, em Tua presença. E estamos dizendo: Senhor, o que nós temos, ajuda-nos a usar, ajuda-nos a colocar em ação, e acrescenta, Pai, nas nossas mãos nesta noite uma unção especial, para que nós acreditemos em nós mesmos, para que não sejamos como Moisés, para que não olhemos para as pessoas, mas coloquemos os nossos olhos em Ti. Coloca nas nossas mãos, Senhor, esta autoridade. Relembra este Teu povo, eu estou dando para vocês a autoridade, poder. Faz isso, Pai, faz isso. Algumas mãos vão ficar pesadas nesta hora, porque estão recebendo, Pai, algo dos céus. Estão recebendo, Pai, uma graça especial dos céus. Capacita, habilita este povo para ser o que Paulo definiu: mais do que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais do que vencedores, porque o que nós temos é suficiente para vivermos a melhor qualidade de vida. Feche a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus, e eu glorifico este nome pela bênção que Ele acrescentou à minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um grande aplauso ao Senhor, queridos. Foi bom ter você conosco nesta noite. Que Deus leve você, abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa em nome do Senhor. Glória a Deus.